Olá, vamos lá então fazer, conforme prometido. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí assistindo. Conforme prometido, vamos fazer a correção da banca, do simulado da banca Avança. Bom, antes de começar a fazer essa correção, só quero fazer alguns pontuamentos básicos aí, até critério de dica, de toque, né? A banca Avança, ela tem um perfil muito específico. Ela gosta muito de cobrar, geralmente, questões que falam sobre a LDB, né, que é a Lei da educação básica, a 93, 94, 96, ela costuma cobrar muito pontos específicos. Então, ela vai te pegar, às vezes, numa questão de uma carga horária, colocando uma carga horária para você identificar se aquela carga horária está correta ou não, nos cursos, geralmente com uma questão que envolva idade, né, e da educação básica, enfim, são detalhes. Então, é importante que a gente tenha noções gerais para fazer a prova, porque é impossível decorar a LDB por inteiro, né? Essa é uma missão impossível. Então, a gente tem que ter noções que a educação no Brasil ela é norteada por alguns princípios. E quando a gente vai responder uma questão, não precisa saber muitas vezes a letra da lei, mas sim ter noção de alguns princípios que norteiam a educação básica. Tá? Bom, então vamos ser bem práticos aqui, vamos direto para a correção. É, Primeiro simulado que fala sobre a LDB. Primeira questão, a banca ela pergunta o seguinte, né? De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base em diversos princípios. Aqui a gente acabou de falar, questão de princípio. Princípio é uma coisa que vai nortear toda a educação básica, tá? Assinar a alternativa que apresenta corretamente um desses princípios. Vamos lá. Unicidade de ideias, unicidade de ideias e de concepções pedagógicas. Então, significa que a LDB, um dos princípios é que tem apenas um único conjunto de ideias? Não, né? Então, isso aqui a gente já elimina, essa questão não está certa. Questão B, perdão, alternativa B. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Será que o objetivo da educação básica é vincular a educação escolar com o trabalho, com as práticas sociais, para aprender noções do trabalho, viver em sociedade? Questão interessante, a gente já deixa separado. Vamos ver as outras. Prioridades para alunos com alto rendimento acadêmico? Será? Não, possível, né? Pelo contrário, a educação, um dos princípios, um dos nortes da educação é a equidade, que é tratar os desiguais de forma diferente. Então, eu dou mais para quem precisa de mais. Então, a C eu já elimino. E a alternativa D, exclusividade da escola pública na oferta de educação básica? Não, né? Também tem escolas privadas, particulares. Correta aí, alternativa D, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Significa que a educação, um dos princípios, está no artigo 3º da LDB, é, de fato, vincular a educação básica, estar ligada e ensinar ao aluno, ao estudante, noções do trabalho. Isso a gente tem hoje muito com o novo ensino médio. O ensino médio, hoje em dia, ele tem uma perspectiva muito voltada à parte técnica, vários cursos de ensino médio voltados à parte técnica, e as práticas sociais é o viver em sociedade. Viver em sociedade está dentro lá daqueles 4 pilares da educação básica, que é o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a conhecer. Bom, enfim, superada a questão B. Alternativa B. Questão 2, vamos lá. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita. Ou seja, qual que é a idade que o Estado fala que a educação básica ela é obrigatória e gratuita? Ou seja, obrigatória. Observe uma coisa aqui. A gente tem que estar bem atento aos detalhes da banca. Quando ele fala de educação básica obrigatória e gratuita, ele está falando o período de educação básica, que a criança ela é obrigada a frequentar a escola, tá? Vamos lá. De 0 a 17 anos, aqui, muita gente assinalou essa questão aqui.
do 0 aos 17 anos de idade. Essa questão tem um erro que a gente vai ver, tá? De 4 aos 14 anos de idade, de 4 aos 17 anos de idade, ou de 6 a 18 anos de idade. Vamos lá. 0 a 17 anos de idade. Por que essa questão ela está errada? Do 0 ano, 0, 1, 2, 3, é o período de educação escolar da creche. E a creche ela não é obrigatória, tá? A creche ela não é obrigatória. A creche, a família, ela matricula conforme as suas necessidades e conforme os seus interesses também, unidade de vaga, enfim. Então, essa aqui está errada por conta do 0, tá? A segunda questão, dos 4 aos 14. Essa questão aqui está errada por conta dos 14, tá? A educação básica não vai até os 14. Questão C, dos 4 aos 17 anos. Essa questão aqui, ela está correta, tá? Dos 4 aos 17 anos de idade. É o período que a educação pública, ela é obrigatória, ou seja, a criança, a pessoa, né, precisa frequentar a escola, o pai, a mãe tem que matricular. E a questão D está errada também, né? Dos 6 não é dos 4. Né? Antigamente, antes de 2009, realmente era 6. Só que hoje nós temos aí dos 4 aos 17 anos, coisa que isso aí, gente, é questão básica, de decoreba. Tomem cuidado. Creche não é obrigatória. E não faz parte da educação básica obrigatória. Então, vamos lá, questão B, já superamos essa. Questão C, né? Alternativa C da questão 2. Questão 3. No que se refere à educação especial, a LDB esclarece que ela deve ser oferecida preferencialmente, ou seja, de maneira preferencial, tá? Em escolas especializadas, separadas do ensino regular, a paz? Não, não é. Na rede regular de ensino, separadinho aí, apenas para alunos com deficiência motora? Não, tem aluno com vários tipos de transtornos, deficiências, enfim, e vai em diferentes condições. No contraturno, obrigatoriamente, em centros de reabilitação? Não. Aqui, gente, na rede regular de ensino, a legislação, não só a LDB, como outras legislações que tratam da pessoa com deficiência, a própria lei, né, da pessoa com deficiência, ela fala muito isso, que a pessoa com deficiência ela precisa estar inserida nos mesmos espaços que as demais pessoas. Então, tomando como base esse princípio, ou seja, ele vai nortear toda a educação, a matrícula da criança da criança de educação especial, ela tem que ser feita preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, a criança e a pessoa com deficiência, preferencialmente vai frequentar a rede regular de ensino com todas as demais crianças, e ali vai existir o processo de adaptação curricular e das necessidades. Ok? Beleza. Vamos lá, então, questão B. Alternativa B. Questão 4. Questão 4, ela fala a questão da carga horária, né? Sobre a organização da educação básica, a LDB prevê que a carga horária mínima anual será de... Vamos lá. Essa questão aqui está bem fácil, tá, de resolver, mesmo que você não tenha todas as informações, ela está muito fácil de resolver. Primeira coisa, gente, dias letivos, 200, tá? Se eu souber só isso aqui, eu já vou assinalando. 200 dias letivos, vai assinalando as principais informações. 180 dias, não é. Viu 180, sabe que não é? Elimina a questão, não é. 200 dias, pode ser 800 horas, será que é? Quando que eu não tivesse essa informação aqui. 1.000 horas para educação infantil, independente do número de dias. 720 horas para o médio, 190 dias, não. Educação básica, obrigatória no Brasil, tá? A carga horária mínima anual é de 800 horas para o fundamental e para o médio, no mínimo 200 dias de trabalho efetivo escolar, tá? No mínimo. Então, carga horária mínima, 800 horas. Pode ser mais? Ok, pode ser mais, mas 200 dias letivos no mínimo, tá? Pode ser mais de 200 dias letivos? Ok, pode ser mais de 200 dias letivos, ok? Bom, vamos lá então para a próxima questão, a última questão aqui já do bloco da LDB. A gente já concluiu o bloco da LDB, esse simuladinho. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de
Promover? Não, educação infantil não tem promoção. O estudante, ele vai automaticamente por ensino fundamental, independente do rendimento. Classificar as crianças por nível de inteligência? Não. Reter crianças que não atingem objetivos de aprendizagem? Negativo. Acompanhar o desenvolvimento sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Esse é o objetivo da avaliação na educação infantil, tá? Que o aluno consiga ser acompanhado de acordo com os seus ritmos de aprendizagem, sem nenhum tipo de olhar para reprovação, para retenção, isso na educação infantil não existe. Ok? Obrigado. Daqui a pouco tem outro simulado, outra correção.